Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Mais uma quinta-feira aqui no Japão, aqui na casa do Senhor, na noiva do Cordeiro, glória a Deus. Vamos pregar a palavra do Senhor com a revelação do Espírito Santo em nossas vidas, no seu coração que vai nos assistir, na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós é um privilégio nós estarmos pregando a palavra do Senhor aqui no Japão, no país Japão, na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, estabelecida aqui em Hamamatsu, na província de Shizuoka, no estado de Shizuoka, glória a Deus, aleluia, e no país Japão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você que vai nos acompanhar nessa live, que o Senhor possa tocar na sua vida, te abençoar, te proteger, transformar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Todos vocês são muito bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Já cumprimento o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os brasileiros, a toda a nossa comunidade brasileira aí no Brasil, a todos, a nossa família linda e abençoada, todos os pastores e pastoras que deixamos aí, aleluia, que Deus abençoe a todos vocês, continue pregando o Evangelho, a palavra do Senhor aí no nosso Brasilzão, aleluia, glória a Deus, aleluia. Cumprimento também o Japão com boa noite, Konbawa, glória a Deus, a toda a nossa comunidade brasileira, que o Senhor possa abençoar, transformar vidas em nome de Jesus, a todas as igrejas estabelecidas aqui no Japão, os amigos, pastores e pastoras, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Cumprimento também Moçambique, aleluia, boa tarde Moçambique, boa tarde a todos os pastores e missionários que estão envolvidos com esse trabalho lindo e abençoado aí em Moçambique, aí, aleluia, na África, que o Senhor possa abençoar todos vocês, possa proteger, e vocês continuem com o trabalho, levando a palavra de Deus e o alimento a essas vidas, em nome de Jesus, aleluia. Cumprimento o Lazimim também, meu amigo aí em Moçambique, Deus abençoe a sua vida, o seu casamento, sua família, aleluia, o seu ministério, em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Eu quero iniciar já fazendo uma oração nessa quinta-feira, dessa noite maravilhosa, tremenda que o Senhor nos proporcionou. Glória a Deus, está muito calor aqui no Japão, mas é tudo de Deus. Então eu peço que você feche seus olhos e curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua casa de oração com muito temor e tremor para pregar a Tua palavra, pregar o Teu Evangelho, que é a Tua voz, que é viva e poderosa, que venha tocar em nossas vidas, venha nos abençoar, venha nos proteger, venha nos guardar, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Que toda língua possa confessar o Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador, todo joelho possa se prostrar perante a Tua palavra e meditar de dia e de noite para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Aqui nós pedimos permissão, Senhor, para nós estarmos pregando a Tua palavra aqui na casa de oração do Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos ao Espírito Santo que venha revelar a palavra ao nosso coração, ao coração dos Teus filhos que vão nos assistir, porque nesse momento nós abrimos nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nossa consciência, nosso subconsciente, todo do nosso ser, para somente nós estarmos ligados com a Tua palavra, com a Tua igreja, aleluia, e com o Teu reino. É em nome de Jesus que nós pedimos essa noite e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você abra lá em Salmos para a introdução do culto, em nome de Jesus Cristo. Salmos 32, versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos ler a palavra de Deus. Salmos 32, você que está nos assistindo, está nos acompanhando, para nós dar a introdução da palavra de Deus aqui nesses Salmos, em nome de Jesus. Glória a Deus. E o nosso tema hoje, irmãos, é o pecado e a visão. Glória a Deus, o pecado e a visão, glorificado e exaltado o nome do Senhor, aleluia. Pega sua Bíblia, seu iPad, seu celular, aleluia, pega aí, abre lá no aplicativo, seu celular, no seu iPad, para nós estarmos acompanhando em Salmos 32, do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos ler e já estaremos meditando juntos em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurança, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Eita Deus poderoso, olha aqui, irmão, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Glória a Deus. De Davi, salmo didático. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesada dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em tempo de poder encontrar-te com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruirei-te e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freio e cabestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Aleluia. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Já diz aqui, irmão, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Aleluia. Você que pecou, você que está no pecado, o Senhor é misericordioso para te perdoar, para que você seja um bem-aventurado. Aleluia. Perdoar a sua iniquidade, aquele pecado que você comete e continua cometendo e acha que não tem problema nenhum. Não, você deve largar esse pecado e você deve realmente receber o perdão de Deus. Amém? Esse salmo nos explica certinho, nos mostra direitinho o caminho e também nos dá a visão a respeito de ser um bem-aventurado. Glória a Deus. Por isso que o nosso tema hoje é o pecado e a visão. Glória a Deus. Toda a visão que você quiser encontrar a respeito do que você está fazendo aqui na terra, ou do que você está vivendo, com esse corpo que o Senhor te deu, glorificado, glória a Deus, que será glorificado inclusive quando o Senhor Jesus Cristo vir buscar a sua noiva, você subirá com o corpo glorificado assim como Jesus subiu. Para isso você tem que largar do pecado, você tem que ser perdoado, você tem que ser bem-aventurado, você deve largar dessa iniquidade, aleluia, e não deixar e não cobrir esse pecado por toda a vida. Amém? Se há um interesse na sua vida nisso, o Senhor vai te dar essa visão. O Espírito Santo vai abrir os céus, a revelação para você. Ele terá você nas mãos dele, para que você se esforce, tenha força de largar desse pecado. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo dessa noite, que é João capítulo 9. João capítulo 9, nós vamos ver a respeito do pecado e da cura. O pecado e a cura dá uma visão àquele que é curado e àquele que está buscando uma cura, porque você largar do pecado também é uma cura espiritual na sua vida, você largar do pecado, porque o pecado é uma doença mesmo, né? O pecado é uma doença mesmo sobre nossas vidas, nós devemos largar dele. Glória a Deus. Deixa eu baixar um pouquinho só o nosso fundo aqui, que está uma maravilha, um fundo lindo, bonito, né? Que mostra o mar, o oceano, as coisas que Deus criou. É maravilhoso, é tremendo. Aleluia.
Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 9, nós vamos ler desde o versículo 9 ao versículo 41, e já vou meditando junto com você nessa palavra, que é poderosa, maravilhosa, tremenda. João, sabe como é que é? João deitava a cabeça no coração de Jesus. João era o mais próximo de Jesus, na intimidade, aleluia. Então João aprendeu muito com Jesus, e ele escreveu esses capítulos, esses livros, na palavra de Deus, na Bíblia, e hoje nós estamos aprendendo com ele, porque diz assim a palavra do Senhor: a cura de um cego de nascença. Pensa bem, primeiro já vamos pensar nessa visão. Cego de nascença, quer dizer, já nasceu cego, certo? Já nasceu cego, então ele já não tinha uma visão, certo? Então, cego de nascença. Tem dois tipos de visão: a visão que é do nosso corpo, e a visão que é a visão espiritual. Nós temos as duas. Se nós estamos vendo, nós temos uma visão com nossos olhos, aleluia, as coisas do mundo, e a visão espiritual, que é uma visão interna, uma visão que nós sentimos, uma visão que o Senhor abre a nossa mente, abre o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, com essa visão que nós temos. Todos nós temos visão, irmão. Todos nós temos visão espiritual. Sim. Você já, em algum momento, você já olhou em algum lugar assim e ficou parado olhando, e você não está prestando atenção naquele lugar fixo, mas a sua mente está vendo uma outra visão em outro lugar? Já fez isso? Já aconteceu isso com você? Aleluia? Já com todos nós, com você e com todos nós. Essa visão que nós temos, quem nos dá espiritualmente, se você está na presença de Deus, se você está na presença, se você está com essa fé, que você um dia vai estar na vida eterna com o Senhor, a sua salvação, se você crê, você vai começar a ter visões, da mesma forma, aleluia, da mesma forma que muitos profetas e muitos homens de Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tiveram essas visões, aleluia. Então, muitos deles tiveram visões que viram. Por exemplo, vamos falar de Moisés. Teve aquela visão na sarça, meio do deserto. É um fogo que não queimava aquela sarça, mas ele estava ali. E daquele fogo, daquela sarça, saiu uma voz. Aleluia. Então, esse tipo de visão que você anda, que é espiritual, é Deus abrindo a tua mente. É Deus, é o Espírito Santo querendo te mostrar alguma coisa para você. E às vezes, muitas vezes você está assim, olhando assim, aí você está longe, olhando naquele centro, e você está longe em outro lugar, aleluia. Aí de repente você apaga, porque você não quer. Não faça isso, vai até o fim, para ver qual que é. Por algum motivo alguém te chama, por algum motivo toca o celular, né? Que agora o que mais toca é celular. Toca celular, isso, aquilo, tal, não sei o quê. Então você vai até o fim. Não atenda o celular, não atenda, vai até o fim da visão, para ver qual que é o propósito e o plano de Deus que quer mostrar para você. Aleluia. Acontece muito com o crente. Então, o que está tirando isso do povo, o que está tirando isso das igrejas, o que está tirando isso do crente, aleluia, o que está tirando isso é o celular. Estamos tão preocupados com as mensagens do celular, tão preocupados com a mensagem das pessoas, mensagem disso, daquilo, com as coisas que estão acontecendo no mundo, porque agora nós alcançamos o mundo inteiro. Estamos tão preocupados que nós deixamos de ter essa visão. Deixe um momento esse celular em algum lugar e vai fazer uma caminhada, ou vai em algum lugar, que você vai ter visão. Às vezes a mulher lavando uma louça, a mente dela está lá longe, está vendo outras coisas. Lavando uma roupa, fazendo algum trabalho na casa, a mente está longe.
Aleluia. E Deus nos visita, Jesus nos visita dessa forma, nessa visão. Sabe para quê? Para que você não entre no pecado. Por isso que Ele deixou o Consolador com todos nós, para que nós não venhamos a pecar. Então nós temos essas visões. Você não vai dar importância, talvez, nesse momento que você quer viver só a coisas que você apalpa, ou então as coisas que você quer conquistar, e você não para ter essa visão, né? Todos nós temos essa visão. Aleluia. Nossa mente, nosso cérebro, ele vive isso. Ele vive essa visão. E essa visão vem de todo lugar que Deus criou, da atmosfera, de todo lugar. Por isso que lá no princípio falava que a terra não tinha forma, era um abismo, mas pairava sobre as águas o Espírito Santo. Quer dizer, ele fazia essa energia. Por isso que eu vou voltar a pregar agora, para nós sabermos que Deus estava no tempo, aleluia, na energia e na matéria. Ele criou os três, mas não estava dentro dos três. Só que ele mostra para nós esses três e vive em nós, para que nós possamos viver essa visão, que é do tempo, da energia, aleluia, e da matéria. E nós vivemos, porque sem esse ar, como que nós vamos viver? Nós respiramos um ar. A terra, ela gira em volta do sol, e nós não cambaleamos, não caímos, mas nós estamos dentro da atmosfera. Dá para entender? A terra gira em torno do seu próprio eixo, ela vai rodando assim em volta do sol, e nós não cambaleamos, não caímos, porque nós estamos na atmosfera, nós estamos na gravidade de Deus. E essa gravidade nos traz essas visões, nos traz visões. Glória a Deus. Dá para entender? Então a cura de um cego de nascença, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, olha só a pergunta dos discípulos: mestre, quem pecou este ou os seus pais para que nascesse cego? Quem pecou, os seus pais ou a esse para nascer cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha aqui, já chegamos onde nós queríamos, onde eu estou explicando desde o começo. Então Deus cria essas oportunidades, essas coisas que são fora da criação, para que manifeste o poder de Deus, para chamar a sua atenção e a minha atenção, chamar a sua atenção, a minha atenção, a atenção da humanidade. Ei, presta atenção. E a atenção da humanidade, certo? Deus faz dessa maneira, para chamar a atenção, para que você entenda que a matéria pode ser dominada. O que é os olhos? O que é a visão? Porque ele nasceu sem a visão, nasceu cego. Matéria. E que tempo que ele nasceu? Desde a nascença. Desde que nasceu, é o tempo. E a energia? Qual que é a energia que ele está recebendo? Ele vai receber agora. Está dando para entender o porquê? Porque Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas é para manifestar as obras de Deus nas nossas vidas. E você que nasceu perfeito, e você que não faltou nada nascer, para você enxergar essas coisas, a obra de Deus, para você dar glória a Deus, para você ficar dependente de Deus, para você saber que existe um Deus, um poder
sobrenatural que pode transformar, pode mudar, pode levantar o paralítico, pode curar o cego, fazer ver, pode curar as doenças, pode transformar você da água para o vinho. Esse pecado não vai existir mais na sua vida. É a manifestação da obra de Deus na sua vida, na sua família. É isso que ele quis dizer. É essa visão que nós temos que ter. Que eu posso estar ruim hoje, pode estar acontecendo alguma coisa hoje, posso estar com uma doença hoje, pode estar com problema hoje, posso estar nada certo hoje, aleluia, no tempo de hoje, mas no tempo da manhã pode mudar tudo. Muda a matéria, aleluia, que é um dia após outro, é que nem as ondas do mar, todo dia tem um dia, e todo dia o sol está de uma forma, todo dia a lua, as estrelas, aleluia. Então, nesse tempo, muda, a matéria pode mudar. Você já percebeu que você nunca acorda do mesmo jeito que você acordou no dia anterior? Você nunca dorme também nos mesmos horários. Pode até passar segundos, passa um segundo, 2 segundos, mas você nunca faz a mesma coisa todos os dias. Já percebeu isso? É tudo no tempo de Deus. E a energia é aquela que vai acontecer agora. Veja bem, é necessário, versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é dia, a energia está sobre nós. A luz do sol, o dia, você enxerga mais, você trabalha durante o dia, mas à noite você tem que recarregar a pilha, recarregar a matéria. Eita Deus! Enquanto eu estou no mundo, versículo 5, sou a luz do mundo. Aí, pronto. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, aonde que nós vamos carregar a nossa energia, a nossa matéria? Aonde nós vamos carregar, gente? Na luz que é o Senhor Jesus Cristo. Então você já sai logo cedo, fazendo um devocional, orando para Jesus, pedindo para que Ele venha cobrir com o sangue dEle, te proteger, te guardar, e que seja tudo com a direção dEle, com a vontade dEle. Aleluia! E quem vai dar essa mensagem e ligar direto para Ele? É o Espírito Santo. Os gemidos inexprimíveis, nós vamos sentindo a presença de Jesus sobre nossas vidas através do Espírito Santo. Olha só, hein? Dito isto, ele disse isso, e olha o que ele fez com a matéria agora, que Deus criou. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Veja bem, teve aqui a matéria que ele usou, que Deus criou, que é a terra, aleluia. Teve a energia, que foi a sua saliva, e teve também o outro tempo de enviar e ir até a água. O tanque de Siloé é água, tinha água lá. Então, tinha matéria, tempo e energia, tudo junto. E é assim que trabalha Deus na sua vida, na minha vida. É assim que Ele é assim que Ele fez do barro o homem e assoprou sobre as suas narinas, como assoprou em nós o Espírito dele. Temos alma, espírito e matéria. Aleluia. E por isso que o cego, vamos ver se ele começou a enxergar, depois que ele passou por isso, depois de ter usado tudo isso, como nós usamos todos os dias, isso aí está conosco todos os dias.
quando ele fala para ir e lava, né? Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele agiu no tempo, na energia e na matéria. E voltou vendo. Então os vizinhos e os que Dante o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Olha só, hein? Uns diziam: é ele, e outros: não mais se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Quer dizer, as coisas que Deus faz para a honra e glória dele, para manifestar as obras dele, o ser humano não vai entender. Se ele não entender o que é tempo, matéria e energia sobre a vida dele, ele não vai entender como pode acontecer essas coisas para manifestar a obra de Deus, porque ele vai fazer um milagre que é para nós dependermos dele. Foi o que aconteceu aqui. Jesus mostrou um milagre para que o povo, as pessoas que estavam seguindo, os seus discípulos que estavam com ele, aleluia, para que pudessem crer no Deus Todo-Poderoso que o enviou a ele. Vamos continuar. Os vizinhos começaram a perguntar, né? Começaram a exclamar, e ele falando: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Quer dizer, seria impossível, ele nasceu cego de nascença, como que abriu os olhos? Eles já conheciam ele há muitos anos. Ficar pedindo esmola ali na porta da igreja. Como que te aconteceu isso? Como foram abertos seus olhos? E eu vou dizer uma coisa para você: nos dias de hoje é a mesma coisa. Se entrar um cego na tua igreja, ou algum lugar que você for, tiver um cego, você impor as mãos sobre ele, aleluia, e transmitir a energia que você recebeu de Deus, porque você está enxergando, você está com os olhos normais, você coloca e de repente os olhos dele começam a enxergar. E aí, irmão, como é que vai ser? Eu acho que até você vai assustar, até você não vai entender. A melhor coisa é você sair de cena, né? Porque você não vai entender. Será que fui eu? Né? Ou você vai já mandar tirar foto, selfie, você vai querer fazer já aquilo que todo mundo faz, não acontece nada, mas fazem, né? Mostra, inventa, às vezes monta um teatro, tudo, e não acontece absolutamente nada. Porque para quem acontece mesmo, a pessoa sai de cena. Olha o que Jesus fazia. Respondeu ele, versículo 11: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Simples assim. Tudo matéria, tempo e energia. Simples assim. Glória a Deus. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Jesus saía de cena. Jesus saía de cena. E por que eles estavam perguntando onde estava Jesus? Que eles queriam saber, perguntar, e como é que foi isso, como é que é isso aí. E nos dias de hoje, se acontecer isso? Acontecer isso na tua igreja. Mesmo que você fala para a pessoa não falar nada, ela vai sair falando.
Aí com certeza no outro dia vai ter, se você tem 100 cadeiras, é melhor você pôr umas 300 cadeiras, porque, ou procurar um lugar maior, porque vai vir muito curioso, vai vir muita gente querendo milagre na vida deles. Versículo 12: disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Os fariseus interrogavam o cego. Aí começa, da mesma forma se acontecer nos dias de hoje, foram interrogar o cego. Levaram, pois, os fariseus e os que Dante fora cego, levaram o rapaz que era cego, estava vendo, levaram para o fariseu. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegara a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. É tão simples e tão maravilhoso e tão tremendo que as pessoas acabam não aceitando, né? Tão simples, tão maravilhoso e tão assim de Deus, porque foi feito tudo com as coisas de Deus que Deus criou, que as pessoas não entendem, acha que não pode acontecer aquilo assim, não é desse jeito. E nos dias de hoje é a mesma coisa, hein? Não pode ser desse jeito. Tem que existir um médico, tem que existir um especialista, tem que existir um fulano de tal, tem que existir, tem que estudar, tem que ver o... Não pode ser assim. Você não pode abrir os olhos de assim de uma hora para outra. Por isso alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Aí começou a dissensão. Não podia curar no sábado, e Jesus quebrou o protocolo. E outros perguntaram, como que um homem pecador pode fazer tantos sinais? Então houve a discussão entre eles, como há nos dias de hoje. A discussão. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram. Ele falou, o cego falou assim, ele é profeta. Ele é profeta. E aí? Quer dizer, o cego simples, ali, pedindo sua esmola, vivendo de esmola, porque era cego, não dava para trabalhar, não dava para fazer outra coisa. Na simplicidade, Deus age na simplicidade. Sabe disso? Deus gosta de abraçar o pobre, o pecador. Ele não ama o pecado, mas ama o pobre, o pecador, o necessitado, o simples, o justo, o que tem temor e temor a Ele, o que ama Ele, o que guarda suas palavras, o que vive no amor, na fé, na esperança, na perseverança, na obediência. É esse que Deus gosta. É esse que Deus abre os céus, a porta da revelação. É esse. O cego simplesmente vivia daquilo ali. Então ele falou assim, ele é profeta. Para mim ele é profeta. Versículo 18, não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Ué, ele está na frente dos judeus, os olhos abertos, e antes ele estava lá na porta da Formosa, vamos supor, e estava cego, pedindo esmola, e eles não acreditaram que ele via. Imagina os dias de hoje. Enquanto lhe chamaram os pais,
chamaram os pais dele para ver se ele era cego mesmo de nascer, se nasceu daquele jeito. É inacreditável, né? E tem pessoas que ainda não acreditam em Jesus. Tem pessoas que ainda não querem ter Senhor Jesus como o único suficiente salvador de suas vidas. Ah, meu irmão, tadinhos. Vamos lá. E os interrogavam: é esse o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Interrogaram o pai e a mãe. Ele era cego, nasceu cego, então como que ele vê agora? Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também, não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Pronto, pergunta a ele, ele que é o dono dos olhos dele, ele que é adulto, já tem idade, então ele responde por ele. Acabou. O pai e a mãe também ficou atônito. Ué, e feliz. Meu filho não enxergava, mas agora está enxergando. E acabou. Versículo 22. Isso disseram seus pais porque estava com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Já estava aí. A perseguição já começou aí. Se confessasse Jesus Cristo, era expulso da sinagoga. Olha só que coisa. Aleluia. Hoje o que mais nós pregamos e precisamos pregar, aleluia, é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A cruz. Porque a cruz não vai trazer amor, alegria, não vai trazer chave de carro, não vai trazer chave de casa, não vai trazer salários bons. Não. A cruz vai trazer choro, perseguição. A cruz vai trazer coisas que você não gostaria de passar. A cruz transforma, muda. A cruz que foi derramado o sangue de Jesus, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, muda a nossa vida, transforma. A partir do momento que você conhece, você não larga mais dele. Então, versículo 23 diz assim: por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Chamou Jesus de pecador. Aleluia. Aliás, tudo que Jesus fazia na sinagoga, eles queriam apedrejar eles, queriam jogar ele no precipício abaixo, porque Jesus veio para falar a verdade, e tudo que ele falava, eles queriam contra. Aleluia. E hoje em dia não está diferente. Você vai falar de Jesus, tem muitas pessoas que não querem ouvir. Você vai pregar a palavra em cima da ressurreição, da morte de Jesus Cristo, ninguém quer ouvir, né? Ninguém quer aceitar ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele não dá dinheiro, né? Ele dá posição de poder. Não é verdade? Ele dá uma vida eterna, uma salvação ele dá. Isso sem dúvida. Quem crê no Senhor Jesus Cristo está salvo tu e tua casa.
Não é assim que foi dito para o carcereiro? Quem guardar as minhas palavras, também você vai ser salvo. Quem crê no Senhor Jesus Cristo e for batizado, está salvo. Quem não crê e não for batizado, está condenado. É assim que diz a palavra. Então, com Deus e com Jesus é sim, sim, não, não. É amor? É amor, mas também é justiça. Versículo 25. Ele retrucou. O rapaz que Jesus abriu os seus olhos, que aconteceu o milagre, ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Pronto. E daí? Eu era cego, agora vejo. É a mesma coisa você. Eu era do mundão, mas agora eu sou de Cristo. Eu ando com a mente de Cristo, eu vivo Cristo e não quero outra vida. Eu estava na sarjeta, ele me recolheu. Eu vivia no pecado, ele me perdoou. A mulher adulta não foi assim? Quando os homens lá encontraram a mulher adulta no tempo de Moisés, tinha que apedrejar até a morte. Só que eles levaram a Jesus. Jesus estava escrevendo na areia. Perguntaram para Jesus, um monte de homem lá, da crença de Moisés, de Abraão, cheio nas mãos com pedras para apedrejar a moça que encontraram em adultério. Levaram para o mestre, essa moça foi encontrada em adultério. Na lei de Moisés, nós temos que apedrejar ela até a morte. Jesus só falou uma palavra: atira a primeira pedra quem não tem um pecado. Pronto. Quebrou todos os paradigmas, arrebentou no meio, quebrou tudo. Todos eles soltaram suas pedras e foram embora. Ele perguntou para a moça: cadê aqueles que estavam te condenando? Eu não vejo mais nenhum, Senhor. Eu também não. Então eu também não te condeno. Por que Jesus falou isso para ela? Porque Jesus foi em forma de homem. Mas ele foi para quebrar o protocolo. Para que, se você se arrepender, você vai receber o perdão e a salvação na sua vida. Aleluia. Se é pecador, não sei, ele falou. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Olha só, preocupadíssimo com o milagre que aconteceu, o sobrenatural. E eu creio que nos dias de hoje também pode acontecer da mesma forma. E ele lhes respondeu: já vou disse, e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? O rapaz já estava enjoado, já está. Que isso? Fica me perguntando toda hora. Aí o rapaz soltou uma em cima deles: porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Pronto, já cobrou eles também. Você quer ser discípulo dele? Vocês querem fazer o mesmo milagre que eles fazem? Que ele faz? Hein? Soltou em cima. Aí olha só o versículo 28. Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Olha aí, olha a situação. Eles acreditavam em Moisés, mas Jesus veio para quebrar o protocolo. Então aqui aconteceu o seguinte, versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Mas é dessa forma, Deus faz de um jeito que você não sabe nem de onde veio e para onde vai. É como Jesus falou para Nicodemos: o vento assopra onde ele quer. Você não sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Assim somos nascidos do Espírito. Você está me entendendo?
Você já esteve numa ventania, já esteve no vento para você ver? Você ouve só aquele ruído assim, a voz do vento que é... Não é isso? É a voz dele, mas você sabe de onde vem? Ou para onde ele vai? Só que Jesus, no momento de uma tempestade, junto com os seus discípulos dentro do barco, estava dormindo, ele perguntaram para Jesus, quando foram lá acordar ele: não se importa, Senhor, que nós perecemos? Ele levantou e acalmou o vento. Vento, calminha, para com isso. E acalmou. Eles tinham visto já milagre, tinham visto uma série de coisas. O primeiro milagre da água para o vinho, viram o leproso ser curado, viram uma série de milagres de Jesus ressuscitando o filho de Naim, mas então, aquele momento que Jesus acalmou o vento, ele falou assim: quem é esse que até o vento acalma? Obedece a ele? Né? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse homem sabemos de onde é? Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Olha, de novo o homem apertou os saltos seus, apertou aqueles homens lá. Vocês não sabem de onde ele veio? Contudo me abriu os olhos. Tipo assim, vocês não acreditam então? Eles não sabem que, tipo, Deus enviou ele? Vocês não sabem que é obra de Deus? Sendo que vocês estão lendo aí a palavra de Deus, a Torá, e estão ensinando na sinagoga, e não sabem que é enviado de Deus? É a visão. Por isso o pecado é a visão. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Eita Deus, isso aqui serve para nós também, hein? Vou ler de novo. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Glória a Deus. Se você pratica a vontade de Deus, Ele atende a sua oração. Aleluia. É que nem minha esposa falou hoje para a pessoa pedir oração. Não adianta você orar e não fazer a sua parte. Você tem que orar e vigiar. É assim que Jesus falou, para que não seja tentado. Então, você ora e você vigia. Quer dizer, você ora e você faz a sua parte. Por isso que é chamado oração. Eu faço uma hora, eu oro, mas eu tenho que ter uma ação. Deus atendeu a sua oração, mas você fez a ação. Você orou, mas fez uma ação, certo? Vigiou. E se vigiou, nada vai te acontecer, vai ter só livramento. E é dessa forma que a Bíblia nos diz. Versículo 32: desde que há o mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Não é verdade? Só Deus. Desde que há o mundo, vou ler de novo. Jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. É o que eu falei no princípio. Se acontecesse na tua igreja, na tua família, na tua casa, aonde for, no hospital, no oculista, não é verdade? Uma pessoa, eu creio que no mundo afora existe isso, porque quando acontece, a pessoa sai de cena.
porque sabe que não foi ele que fez. Quem fez foi Deus. Quem fez foi Jesus Cristo. Ele sai de cena. Imagina, chega na tua igreja uma pessoa cega de nascença, você é tomado pelo Espírito Santo, vai lá e coloca as mãos sobre os olhos dele, ele começa a enxergar. Versículo 33, se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Isso aqui é o rapaz falando, viu? Isso aqui é o rapaz falando. Da mesma coisa, do mesmo jeito que Nicodemos, lá em João 3, encontrou com Jesus e falou: mestre, ninguém pode fazer sinal se não tiver com Deus. Esses sinais que o Senhor faz, se não estiver com Deus. Não foi assim? E aqui, o homem que está enxergando falou a mesma coisa para eles: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. E é verdade. É Deus que abre a porta da revelação para a sua vida, para a minha vida, para as igrejas. Mas é claro, eles iam retrucar de qualquer forma, né? 34. Mas eles retrucaram: tu é nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E os expulsaram. É com certeza, né? Estava falando a verdade. E a verdade dói, a verdade transforma, porque eles não podiam perder aquilo que eles tinham de errado dentro da sinagoga, dentro do que eles faziam. Um milagre desse, que veio para acabar com essa falsidade deles, né? E é assim que acontece. E na verdade, tudo isso que nós lemos nos envolve numa situação nos dias de hoje que talvez você nem dê a importância ouvindo essa palavra ou lendo na Bíblia essa palavra, você não dê importância, mas pensa, se você fosse um servo de nascença e chegasse um homem que você nunca viu na sua frente, colocasse a mão e você passasse a enxergar, né? E aí, agora nós vamos ver a revelação de Jesus ao cego. Você era cego e agora você está vendo. É como você nascer de novo, tá? Você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você nasce de novo. Então, anteriormente, quando você estava no mundo, você era cego. Nós éramos cegos e ignorantes da palavra de Deus. Nós éramos cegos e ignorantes, certo? Porque não tinha conhecimento da palavra. Então você fazia tudo que o mundo oferecia. A galera, né? Bebida, cigarro, maconha, tudo, prostituição. Então você fazia de tudo no mundo o que você via assim, que era mais fácil, mais agradável, mais com galeras, né? As amizades, jovem, tem um fogo danado. Então, vivia isso aí, né? Mas depois que você vem para Jesus, que você conhece Jesus e aceita Ele como o único suficiente Salvador da sua vida, você tem uma mudança, é uma transformação, porque agora você conhece o caminho certo, que é o caminho, a verdade e a vida. Aí você muda seu modo de falar, você já não fala mais palavras torpes, né? É a transformação completa. Você muda seu modo de agir, tua roupa, as suas amizades, não é assim? Você já fala mais da palavra de Deus,
você já ora, quer dizer, você cria um temor e um tremor de Deus, você sente que existe algo sobrenatural que acompanha você, que te preenche o teu vazio que era antes. Por que você faz isso quando você é do mundo? Porque você quer preencher o vazio. E você já percebeu que todo aquele vazio que nós preenchíamos era só uma noite, e geralmente era na noite. Trabalhava-se de dia e à noite saía para farra, e só preenchia isso. No outro dia estava cansado, muitas vezes, com dor no estômago, no fígado, aquela coisa toda, de ressaca, e por fim não aproveitou nada, e a saúde estava indo embora. Aí depois que você é resgatado por Jesus, aí você muda tudo, e aquelas próprias pessoas que andavam com você acham estranho, se afastam de você, porque Jesus, quando te pega, te recolhe e te chama e te coloca no caminho certo, que é o caminho estreito, as pessoas vão achar ruim. Da mesma forma que os saduceus, os fariseus aqui estavam achando ruim com um cego que recebeu o milagre. Então, a sua transformação também, a mudança de vida na sua vida, aceitar Jesus como isso fez Salvador da sua vida, também é um milagre. Também é um milagre. Porque uma transformação é um amor que entra em você, incondicional, que você muda automaticamente tudo que você faz, e você fica dependendo de Deus. Essa dependência que é maravilhosa, essa dependência que é o amor que flui, que você nunca sentiu na sua vida, essa transformação que faz com que você vive mais feliz, em paz, em mansidão, porque você fica na dependência dele. E tudo que você ora pedindo em nome de Jesus, as coisas acontecem. Pode ser que não aconteça na hora, mas vai acontecer, vai existir. Aí você vai viver no amor, na fé, na esperança, na perseverança e na obediência. Quando você vive assim, na presença de Deus, aleluia, você não tem ansiedade, você espera, porque Deus é eterno, e a sua eternidade, quando você aceita Jesus, o Filho dele, essa eternidade passa para você. Você sabe que você está nesse mundo só peregrinando, só de passagem. O dia que você fechar os olhos, você vai ser recolhido, e quando Jesus vir buscar a sua noiva, você vai subir junto com ele. Aleluia. E isso tudo é de graça e vem da graça. É tudo de graça e vem da graça. Então nós temos que ser sábios e entender que nós temos essa válvula de escape, essa coisa maravilhosa, algo VIP, que vai acontecer um dia, a volta de Jesus, para buscar a sua noiva. Aleluia. Então, Jesus se revela ao cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho do Homem? Quer dizer, é a mesma coisa. Crês tu em Jesus Cristo? Crês tu no Filho do Homem? Perguntou para o cego, o ex-cego, Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. É isto, irmão. Não é só o milagre em si, para ele enxergar, não é. É a salvação também que é a mais importante. Você viu aquilo que Jesus falou? Se o seu olho que você está olhando te leva ao pecado, então arranque-o. Não é assim? E assim por diante. É melhor você entrar
cego no reino de Deus, do que você ir para o inferno com esse olho. Isso é parábola, né? Claro. Mas ele quis dizer mais ou menos isso aí, para que você se livre do pecado. Quem é Senhor para me crer? Ele falou, é Jesus, já o tem visto e o que fala contigo. Então afirmou, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha só que maravilha. Veja bem, aí chega aqui no nosso título aqui, que é realmente o pecado e a visão. Então Jesus, quando fala dessa forma, ele está te dando uma visão, está abrindo a porta do céu, a porta do reino de Deus, da salvação, aonde nós vamos entrar para ocupar as mansões, as moradas que ele está nos preparando, aleluia. E está dizendo, né? Prosseguindo Jesus, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, quem não vê, que nem nós que estávamos ignorantes antes, para os que não veem, que vejam, que nem nós começamos a ver, e os que veem se tornam cegos. Quer dizer, agora que eu estou vendo, eu tenho que me tornar cego para o pecado do mundo, certo? É isso que ele quer dizer. Para aqueles que não veem e vejam, quer dizer, você aceitar Jesus como o único Senhor Salvador da sua vida, você está vendo. Você não via antes, mas agora você está vendo, certo? E depois que você está vendo, você saiu do mundo, você se torna cego para o mundo, você não entra mais no mundo, você vive com Jesus. Diz assim, versículo 40, algum dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Hein? Olha a dúvida, quando a pessoa entra em dúvida é porque ele não tem um relacionamento com Deus, vive no pecado. Quando há dúvida na sua vida, na sua fé, de você ter recebido Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, aleluia, quando você está em dúvida, é porque você ainda não se converteu, não se transformou. Talvez se converteu, mas não transformou, está em cima do muro ainda. Então o mais certo é você procurar se transformar, quer dizer, ser cego para esse mundo. É isso que ele quis dizer, aleluia. Respondeu-lhes Jesus, se fossem cegos, olha só que maravilha, respondeu-lhes Jesus, se fossem cegos, não tereis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Aleluia. Matou tudo, resolveu tudo, quebrou o protocolo, rebentou, passou a espada de fogo, queimando os fariseus e os saduceus. Aqui fala mais nos fariseus, mas também tinha os saduceus. Se fosse cegos, não tereis pecado. Aleluia. Se cego, você não enxerga o pecado, você não vai pecar. Alguns mais, porque agora dizeis, nós vemos, subsistes o vosso pecado. Eles já estavam pecando de perseguir a Jesus e perseguir o que foi curado da cegueira. Já estavam pecando, certo? Porque estavam enxergando e eles não queriam aquilo, para que não atrapalhasse os negócios deles lá na sinagoga. É essa a verdade. É a mesma coisa assim na sua igreja. Veja bem, acontece às vezes hoje. Se a sua igreja estiver lotada, o teu vizinho não tiver ninguém na igreja dele,
é claro que ele vai ficar chateado porque a sua igreja está cheia, dele está vazia. Mas por quê? Na tua igreja as pessoas são cegas, elas não estão vendo. Lá na igreja do vizinho ainda estão vendo. E assim aconteceu com os fariseus. Para que não acontecesse isso, a multidão não fosse atrás de Jesus, como perseguiam Jesus, não ia atrás de Jesus, eles queriam que ficasse com eles. Então, tudo isso nós vamos aprendendo com a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus, e meditando na palavra de Deus, e aprendendo com Deus. O Espírito Santo está aí para nos ensinar, para nos mostrar e para nos guiar e para nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. Aleluia! Até aqui, irmãos, com essa palavra poderosa, glória a Deus. Passamos um pouquinho do nosso horário, mas vamos orar e agradecer a Deus por esse culto, e em seguida já estarei ministrando a bênção apostólica para esse ensinamento que nós tivemos maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, diretamente da palavra de Deus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Agradecemos ao Espírito Santo que nos revelou essa palavra poderosa, aleluia, para que nós aprendemos que devemos estar cegos para esse mundo, mas com os olhos bem abertos para o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo a vontade dEle, andando nesse caminho dEle, aceitando Ele como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, fazendo a vontade dEle em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda a língua possa confessar o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, aleluia, glória a Deus, e todo joelho possa se prostrar perante Ele em nome de Jesus, aceitando a palavra, meditando na palavra, fazendo a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso, porque um dia Ele vem buscar a sua noiva e nós subiremos com Ele, aleluia, e teremos o mesmo corpo glorificado, assim como Ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, aleluia. Nós oramos e agradecemos por esse culto, por essa palavra, ensinamento que tocou em nossas vidas, tocou na vida dos teus filhos que estão nos assistindo, e abençoou a todos nós com a palavra do Senhor, com a revelação do Espírito Santo. Que nós guardemos essa palavra, que nós levamos essa palavra às nossas famílias, que nós levamos essa palavra a todas as nações, para que vidas venham ser tocadas, abençoadas, transformadas, curadas e libertas pelo poder do Senhor. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor que é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo de sempre, que possa tocar na vida dos teus filhos, aleluia, aqueles que ainda estão cegos, meu Pai, meu Deus, que eles venham voltar a enxergar, e aqueles que estão enxergando, Senhor, e já se afastaram do Senhor, que eles possam ser cegos para esse mundo e possam fazer a tua vontade, o teu querer. Toca nessas vidas. Pedimos ao Senhor também em oração por aquelas vidas que estão passando necessidade, por aquelas vidas, meu Pai, que estão nos leitos dos hospitais, meu Deus, que ali já foram desenganados pelos médicos, os remédios já não fazem mais efeito, mas o Senhor é um Deus que cura, que liberta, que transforma. Senhor, alcança essas vidas, Senhor, toca com o teu poder nessas famílias também, que foram, meu Pai, invadidas pelas mãos de Satanás, para que venha destruir a família, para que venha destruir esse casamento. Nós já repreendemos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor entra com providência, Senhor meu Deus, e esse casamento, esse casal volta ao primeiro amor, Senhor. Toca com o teu poder também, meu Deus, nas crianças, Senhor meu Pai. Crianças, meu Pai, que contraíram câncer, leucemia, crianças que contraíram um tumor na cabeça, meu Deus, crianças que estão faltando algum órgão, crianças que estão cegas, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre essas vidas, essas crianças, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda cada uma delas, em nome de Jesus. Senhor, pedimos também pelos adultos, pedimos pelos velhinhos, Senhor, meu Pai, que foram abandonados pelas suas famílias, que o Senhor possa estender as mãos, abençoando, protegendo, dando força, meu Pai, a cada um, a cada vida, a cada jovem também, meu Pai, em nome de Jesus, para que eles venham largar das drogas, do pecado, Senhor, e venham olhar somente para o Senhor, venha ter uma nova vida no Senhor Jesus Cristo, Senhor, meu Pai, crendo nele, aceitando ele como único Senhor e Salvador, andando reto, justo, para que venha prosperar, venha crescer, venha ter uma família abençoada, em nome do Senhor Jesus. Entregamos tudo nas tuas mãos, entregamos essas vidas que estão nos assistindo, essas famílias,
Abençoe a cada um deles, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e aqueles que vão nos assistir também, meu Pai, que o Senhor possa abençoar, estender as mãos, e a Tua palavra possa adentrar nessa casa, nessa família, em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Teu nome venha ser glorificado e exaltado para sempre. Toda a língua venha confessar, todo joelho venha se prostrar perante o Senhor, Pai, e eles aceitam em nome de Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, e possam entender o que o Senhor Jesus Cristo fez por todos nós ali naquela cruz. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, transformados, curados, libertos pelo poder do Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço e entrego todos eles em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estende suas mãos, fique de pé em nome de Jesus Cristo. Eu vou ministrar a missa apostólica e está encerrado esse culto de ensino de quinta-feira em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até sábado, às 8 horas da noite, com uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua família. Não percam, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa noite. Um beijo de coração, tchau.